Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly. Vamos a mais um vídeo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos ver como a primeira lei de Mendel é abordada na forma de questões. E vamos ver também questões relacionadas a heredogramas, que são as mesmas árvores genealógicas, ou então a gente pode considerar como pedigree para as raças de animais. Beleza? Deixa um joinha, compartilha com os colegas que vocês sabem que estão se preparando para vestibulares. E é muito importante que vocês assistam o vídeo sobre a primeira lei de Mendel para vocês melhor compreender determinados termos que a gente vai utilizar aqui. Na primeira questão, imagine que no cruzamento entre dois ratos de pelagem preta, e ele colocou entre parênteses que é uma característica dominante, então pelos pretos é uma característica dominante. Então nós vamos colocar aqui, ó, caráter dominante, eu vou chamar de, tem pelo menos um azão, né? A gente sabe que dominante é manifestado com uma letra maiúscula, é expressado com uma letra maiúscula. Mas por que atrás? Por que eu não coloquei outro azão aqui ou outro azinho? Porque a gente vai ler a questão para determinar quem, na verdade, são esses pais de ratos. Nasceu, continuando aqui, nasceu um filhote, o quê? De pelagem branca. Ó, se característica dominante é preto, então o branco só pode ser recessivo. Toda vez que aparecer esse tipo, tá, de cruzamento, se os pais forem diferentes, aliás, se os pais forem iguais e apresentam um filho diferente, com característica diferente, essa característica ela vai ser recessiva. Bom, se a gente já descobriu que é recessivo, então vem um azinho do macho e o outro azinho da fêmea. Agora sim a gente pode determinar 100% que os progenitores, né, os pais, são híbridos ou heterozigotos. Lembrando que heterozigotos são letras diferentes, homozigotos são letras iguais. Se não tem o azão, é recessivo, e se tem o azão, é dominante. Observe esse fato, podemos afirmar que, na letra A, os pais do rato branco são heterozigotos. O rato branco é esse e os pais estão em cima. São heterozigotos? Correto. A letra B, os pais do rato branco são homozigotos. Não, as letras são diferentes, então está errado. Letra diferente, heterozigoto. A letra C, o rato branco é heterozigoto. Rato branco é esse aqui, é o filhote. É heterozigoto? Não, as letras são iguais. Falso. Letra D, o rato branco tem o mesmo genótipo dos pais? Não, o rato branco, ele é recessivo e homozigoto, né? Letras iguais. Os pais são dominantes e são heterozigotos. Fora também. E a letra E, é impossível que o rato branco seja filho dos ratos pretos. Não é impossível, né? Visto que a gente vê que nós temos aqui genes alelos no rato branco e um azinho pode sim ter vindo dos pais. Então a resposta correta, letra A. Letra E está falsa. Na segunda questão, se um rato cinzento heterozigótico, então ele já disse que a característica cinzenta é heterozigótica. Aqui nas alternativas, ele trabalhou com o gene C, então a gente vai colocar Czão Czinho, heterozigoto, representa a cor cinzenta. Ele foi cruzado com uma fêmea do mesmo genótipo, então também heterozigota. E com ela teve 16 descendentes. A proporção mais provável para o genótipo destes últimos deverá ser, fazendo aqui o cruzamento. Você pega o primeiro com o primeiro, Czão, o primeiro com o segundo agora com o primeiro, Czão, mas a gente organiza, bota sempre o dominante na frente e o Czinho. Então nós temos aqui ratos cinzas. Nós temos 3 na proporção de 3 para 1, né? Primeira lei de Mendel.
Só que vamos desmembrar. 25% aqui é de cinzas homozigoto dominante, né? Letras iguais. 50% representa esses dois aqui de heterozigoto. E 25% de uma outra pelagem que na questão não deu, né? Mas que é diferente dos pais. Desse total aqui de ratos, nós temos 16. 50% para 16 representa 8, não é isso? 25% de 16 representam 4. 25% de 16 representa 4. Então, qual seria a alternativa aqui? Tem que ser 4 Czão, Czão. A letra A tá fora, porque diz que é Czão, Czinho, a letra C e a letra D. Então, fica mais fácil vocês responderem por eliminação. Ou é a letra B ou é a letra E. Aí vem 8 de Czão, Czinho, que são híbridos. A letra E já tá fora, porque diz Czinho, Czinho. Então, alternativa correta, letra B. Terceira questão. O heredograma representado abaixo refere-se a uma família com casos de albinismo. O que é o albinismo? É uma anomalia que se caracteriza por total ausência do pigmento melanina na pele. Então, a questão ela se autoexplica. Uma questão envolvendo o heredograma, você tem que saber quem for quadradinho é do sexo masculino, quem for bolinha são as fêmeas ou as mulheres aí dessa família. Se tem um traço entre o quadrinho e a bolinha, está indicando cruzamento. Então, aqui nós temos aqui um cruzamento. E tudo que está para baixo são descendentes. Então, essa linha para baixo refere-se aos descendentes. Quase quem são os descendentes do 1, 2? O 4, o 5 e o 7. Desse casal 5 e 6, quem é o descendente? O filho é o 8. Sabendo disso, existem duas regras. Você vai procurar o genótipo dessa família e você vai preencher isso de baixo para cima. A outra regra, sempre que tiver um casal igual com um filho diferente, essa característica ela é recessiva. Nós temos aqui o casal 1 e 2, eles são iguais. Por quê? Porque eles não estão pintados. Vamos ver se ele tem filhos diferentes? Sim. Todos os filhos são diferentes, estão pintados. Então, essa característica, ela é recessiva. Então, se a gente já descobriu que é uma herança recessiva, então todos que estão pintados, a gente já pode ir colocando, ó. Eles são azinho, azinho. Os que não estão pintados são diferentes. Se azinho, azinho são os que estão pintados, que são recessivos. Os que não estão pintados só podem ser caráter dominante. Por enquanto, a gente vai colocando o A traço. Vamos descobrir agora quem são esses A traço. Como é de baixo para cima, o primeiro aqui seria o 6. Observe que um Azinho veio da mãe e esse Azinho do 8 aqui veio do pai. Então, a gente sabe agora que o 6 ele é heterozigoto. Olhando para o casal 1 e 2, lá em cima, na primeira geração, eles são A traço. Mas observe que tem um filho ou uma filha que é diferente. Então, um Azinho veio do pai, o outro Azinho veio da mãe. Então, já dá para descobrir o 1 e o 2. Vamos analisar o 3. Esse indivíduo 3, que é do sexo feminino, não dá para a gente determinar. Por quê? Porque não tem nenhuma informação acima, que são os progenitores, né? Os pais, avós, não tem nenhuma informação. E também entre 3 e 4 ainda não deixou nenhuma descendência. Então, sim, o A traço, ele pode continuar aí. Vamos às alternativas. Podemos afirmar, letra A, que o albinismo é um caráter dominante? Não. A gente viu que os que estão pintadinhos, eles são recessivos. Então, tira a letra A, que diz que é dominante, a letra B diz que é dominante e a letra E. Fica mais fácil, né? Ou é C ou é D. Continuando na letra C, é um caráter recessivo, sendo os indivíduos de números 2 e 6 heterozigotos. Vamos olhar? O 2 é heterozigoto? Sim. O 6 é heterozigoto? Sim.
Vamos ver se a letra D tem algum erro ou se também está certa. O albinismo é caráter recessivo, sendo os indivíduos normais todos heterozigotos. Muito cuidado quando a alternativa fala desses termos, né? Todo, sempre, nunca. Muito cuidado, que geralmente ela é falsa. Vamos ver no heredograma, na genealogia. O 3 a gente não sabe determinar, então a gente não pode dizer que todos são heterozigotos. Então tá falsa a letra D. Terceira questão, resposta à letra C. A mesma coisa nós vamos fazer na quarta questão. Bolinhas, sexo feminino, quadradinho, sexo masculino. Analisando o heredograma, conclui-se que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo. Então, ele já disse na questão que esses que estão pintadinhos, esses 2, são indivíduos afetados por algum caráter e ele já disse que é recessivo. Mas se ele não tivesse falado, tinha como saber. Por quê? É só observar a regrinha. Se o casal é igual, tem filho diferente, então a herança ela é recessiva. Ou o casal 1 e 2, eles são iguais e eles apresentam uma filha diferente, então a herança ela é recessiva. O casal 5 e 6 são iguais e têm um filho diferente, e isso é um caráter recessivo. Então, se os que estão pintados são recessivos, os que não estão pintados, eles são dominantes, né? Tem pelo menos um azão. Que, por enquanto, eu estou colocando atrás, porque a gente vai ainda saber quem realmente eles são. Lembra que a gente responde de baixo para cima. Vamos começar pelo indivíduo 9. Ele é azinho, azinho. Então, um azinho veio do pai, que é o indivíduo 5, e o outro veio da mãe, que é o 6. Então, eu já sei quem é o 5 e o 6. Não dá para a gente determinar quem são 8 e 10. Por quê? Porque no cruzamento de 5 e 6, os pais, o indivíduo ele pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho. Então, a gente vai deixar esse A traço desse jeito mesmo, viu? E é justamente o que a questão quer. Ele quer saber quais são os genótipos que não podem ser determinados. Vamos olhar agora para o indivíduo 4, que é azinho, azinho. Então, um azinho veio da mãe e o outro do pai. Já sabemos quem é o 1 e o 2. Vamos ver se dá para a gente saber mais alguém. Dá para saber quem é o 7. Por quê? Porque a mãe do 7, que é a 4, só pode doar o que ela tem, que é o gene azinho. Então, eu sei quem é o 7. Não dá para saber quem é o 3, né? Até porque não tem nenhuma informação acima do 3. Então, vamos lá. Quem não dá para determinar, o 3, não dá para determinar o 8 e o 10. 3, 8 e 10, resposta, letra C. Quinta questão. Considere o heredograma abaixo, no qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica. Então, quem está pintado tem algum caráter, ele não disse que caráter, mas vocês sabem da regra. Se o casal for igual, ou se tiver algum filho diferente, essa herança diferente é recessiva. Se tiver algum casal igual com um filho diferente, essa herança ela é recessiva. Não precisa ter, como nesse heredograma, do 2, bastava ter um casal igual com um filho diferente. E todos que estavam pintados já era recessivo, já matava a questão. Agora é só determinar o genótipo dos demais. Se os que estão pintados são recessivos, os que não estão pintados têm pelo menos um gene dominante, que a gente ainda não sabe qual é. Olhando para o 7, que é o último, e a gente responde de baixo para cima, é azinho, azinho. Então, um azinho veio do pai e o outro azinho veio da mãe. Já sei quem é o 5 e o 6. Olhando para o 4, é azinho, azinho. Um azinho veio lá em cima do pai e o outro da mãe. Então, já sabemos quem é o 1 e o 2. O 3, será que dá para a gente saber? Respondeu quem disse não. Por quê? Porque o 3 é filho do casal 1 e 2, onde pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho. Deixa só assim mesmo. Vamos para as alternativas. Determine a incorreta. Letra A. Trata-se de uma característica recessiva autossômica, correto, né? Característica recessiva.
A letra B, o genótipo do indivíduo 3 é certamente azão azinho? Não posso determinar. Então, ele quer a incorreta, já sei que é a letra B. A letra C, os indivíduos 4 e 7 apresentam o mesmo genótipo? 4, homozigoto recessivo, 7 também, correto. A letra D, os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo? 1, azão azinho. 2, azão azinho. 6, azão azinho. Correto também. 7ª questão. O heredograma abaixo refere-se a uma característica condicionada por um par de genes. Lembra qual é aquela regrinha? Se tiver um casal igual com um filho diferente, a herança é recessiva. Não se aplica ao casal 1 e 2, porque o casal é diferente. Não se aplica a regra ao casal 3 e 4, pelo fato deles serem diferentes. Mas se aplica bem aqui, né? No casal 6 e 7, eles são iguais, ou seja, não estão pintados, e tem um filho diferente. Então, essa herança ela é recessiva. Sabendo disso, aí você já sabe, né? Se é recessiva, sai colocando azinho em todo mundo. Os que não estão pintados só pode ter pelo menos uma letra maiúscula. É o que a gente vai saber o que eles são na verdade. Começando por baixo. Azinho, veio um do pai e o outro da mãe. Bem aqui no indivíduo 9, ele pode ser tanto azão, quanto azinho, deixa só assim. Olhando aqui para o casal 3 e 4, aqui em cima, o 3 é azinho. O que ele pode doar? O que ele tem, que é o gene azinho. Vai doar para quem? Para o 8, que não tinha ainda, né, a informação. Agora eu já sei que ele é heterozigoto. Vamos observar o indivíduo 2. O indivíduo 2, ele tem um filho azinho. Então, um azinho veio do pai e o outro veio da mãe. Faltou o indivíduo 4, não tem nenhuma informação aqui para a gente determinar com certeza quem seria ele, né? Então, deixa só o atraso. Então, ele diz aqui na pergunta, são obrigatoriamente heterozigoto. Quem é obrigatoriamente heterozigoto? O indivíduo 2, o indivíduo 6, o 7 e o 8. O 9 e o 4 a gente tem dúvidas. Então, onde tem alternativa aí? 2, 6, 7 e 8, letra B. A 8ª questão eu coloquei para vocês entenderem como genes letais, que é uma das exceções da primeira lei de Mendel, é trabalhado em forma de questões. Então, tá dizendo aqui, no homem, a acondroplasia é uma anomalia genética e ela é autossômica dominante. Então, quem tem acondroplasia é dominante, que é um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtas. A letalidade dessa anomalia é causada pelo gene dominante em dose dupla. Então, quando eu tenho dominante em dose dupla, o indivíduo morre, ele não é gerado. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, olha, um casal com acondroplasia, ou nome complicado, né? Ele precisa ser obrigatoriamente heterozigoto, porque nós sabemos que a forma dominante, homozigota dominante, ela morre. Então, fazendo o cruzamento, ó, nós temos o primeiro com o primeiro azão, o primeiro com o segundo azinho, o segundo com o primeiro lá, azinho, e o segundo com o segundo azinho. Essa forma aqui a gente não conta porque ela é letal. Então, nós temos 2 indivíduos com acondroplasia e um normal. Seria o quê? 2 para 3, já que a gente não conta esse outro fator, e 1/3. 2/3 representa 0,6666, mas multiplicando em 100%, você vai ter 66,666, vai resumir aqui em 7%. E 1/3, fazendo a divisão, dá 0,3333, multiplicando por 100, aí você vai ter o valor de 33,3%.
66,7 representa os indivíduos com acondroplasia, né, os anões, e 33 os indivíduos normais. A alternativa é. A nona questão trata-se de uma questão envolvendo codominância ou dominância incompleta. Ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos. Flores vermelhas é besão-besão, flores brancas bezinho-bezinho, mais besão-bezinho, flores rosas. Então, aqui não tem uma relação de dominância. Cruzando vermelhas com brancas, dá o quê? Besão-bezinho, 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 besão-bezinho. Deu 100%, mas não deu nem vermelho e nem branco. Apareceu um fenótipo intermediário, rosa. Por isso que aqui é a ausência de dominância ou codominância. Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nós já fizemos aqui o cruzamento em cima, nasceu 90 rosas. Qual a porcentagem de indivíduo da cor vermelha se autofecundarmos duas maravilhas de F2? Da F2. Então, você vai pegar duas rosas, que é a autofecundação. A autofecundação ela é feita entre indivíduos da F1, aqui é os indivíduos parentais, aqui são os indivíduos da F1. Faz-se o cruzamento aqui, BB, besão-besão, apareceu aqui a cor vermelha, besão-bezinho, rosa, bezinho-besão, rosa, essas duas são rosas, e bezinho-bezinho, apareceu aqui a branca, então aqui a proporção de vermelhas representa o quê? 25%, para rosa, 50%, e branca, 25%. Qual é a alternativa? B. Pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.